Nascido em Olinda, no estado de Pernambuco, no dia 8 de agosto de 1918, Luiz Beltrão realizou seus estudos humanísticos no Seminário de Olinda e no Ginásio Pernambucano, graduando-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da antiga Universidade do Recife, hoje em dia Universidade Federal de Pernambuco. Mas sua vida profissional foi inteiramente dedicada ao campo da comunicação, com ênfase no jornalismo, atividade que iniciou em 1936 na redação do Diário de Pernambuco. Ele trabalhou inicialmente no arquivo do jornal, mas logo passaria ao fronte jornalístico, garimpando notícias, produzindo textos e editando matérias. Sua produção como repórter ainda permanece inédita, portanto, desconhecida das novas gerações. Dela, apenas ganhou notoriedade seu livro itinerário da China, um repórter visita o milenar e novo país do Extremo Oriente, publicado em 1959 pela imprensa oficial do estado de Pernambuco. Como jornalista, Beltrão atuou em vários órgãos da imprensa pernambucana, tornando-se líder sindical da categoria e alcançando projeção nacional. Ao participar de congressos jornalísticos no país e no exterior, escreveu ensaios e monografias em que pensou criticamente sua profissão e seu impacto na sociedade. Spotlight é um filme dirigido por Tom McCarthy e que apresenta fatos verídicos. A trama se inicia no começo dos anos 2000, com um grupo de jornalistas que faziam parte do jornal The Boston Globe, mais especificamente do setor chamado Spotlight, setor responsável por pautas investigativas. O enredo é baseado na decisão da equipe de reunir as suspeitas de que a Igreja de Boston estaria acobertando casos de pedofilia causados por sacerdotes católicos. Tudo começou com uma notícia que citava um padre que havia sido acusado de abusar sexualmente de uma criança. Em cima disso, o novo diretor pede para a equipe analisar esta ocorrência, com o objetivo de saber se a mesma se tratava apenas de um caso isolado ou se era uma situação alastrada. Com o destrinchar da investigação, começam a surgir diversos líderes da igreja que acobertaram centenas de casos de abusos sexuais contra menores de 14 anos. Mesmo que a situação fosse absurda, não era tão difícil de acreditar que estava acontecendo, pois Boston era um local com um enorme número de católicos, o que consequentemente gerava uma grande e boa influência da Igreja Católica naquela cidade, não só com o povo, mas com os políticos e autoridades jurídicas. Essa situação facilitava muito a segurança desses sacerdotes que cometiam esses abusos, impedindo que os mesmos tivessem punições pelos seus atos. Muitas vezes eles eram apenas transferidos de cidade, para que nenhuma informação chegasse aos ouvidos de ninguém que não pudesse saber. A informação é a base do jornalismo, sendo o objetivo do jornalismo, em sua maioridade, informar. Pautado por 10 anos de ensino e 25 anos de práticas jornalísticas, Beltrão define o jornalismo informativo como o relato puro e simples de fatos pertencentes ao presente imediato ou ao passado socialmente significativo. Posto isso, podemos afirmar que o gênero informativo preza pela passagem da informação como ela é, sendo clara, direta e tendo o mínimo de interferência possível por quem a escreve, sendo caracterizada por formatos como a nota e a notícia. No filme Spotlight, temos um exemplo de jornalismo informativo durante a reunião com um novo diretor, onde um dos jornalistas informa o quadro médico de um dos atletas do time de futebol da cidade, com datas e citações da equipe médica, que teriam presença certa em uma sessão de notícias esportivas do jornal. And it looks like Pedro's going to be out till September 1st. Jimmy says he'll be back this year, but the doc didn't seem so sure. When's the pads opener? Temos ainda o gênero informativo presente por meio de notícias já publicadas em recortes do jornal e no meio digital, que servem para nortear o grupo do que já foi divulgado no The Boston Globe sobre o caso. No jornalismo, a opinião dos mecanismos de compreensão da matéria, ajudando a leitora a formar a sua própria sobre determinado tema. Durante o filme, o gênero é abordado através da produção do artigo sobre o abuso sexual cometido pelos padres. Outras maneiras do jornalista transmitir sua opinião são crônicas, resenhas, editoriais, entre outros.
Segundo o autor, existem 3 pilares para a opinião. O editor, We need to focus on the institution, not the individual priests. que oferece a maneira como determinada matéria vai ser publicada, no caso do filme foi o artigo. O jornalista, que diferencia a opinião pública da política escrevendo, a equipe Spotlight. E o leitor, que emite a sua opinião através do feedback, nesse caso, a cidade de Boston. Beltrão via a interpretação de determinada maneira, onde o leitor era o único que poderia emiti-la sem a ajuda de um jornalista. Um dos momentos cruciais de interpretação, que é retratado no filme, é no momento em que a matéria é publicada, na edição impressa do jornal The Boston Globe, e a equipe Spotlight, que espera receber protestos, acaba recebendo o apoio da comunidade local, através de novos relatos envolvendo crimes no mesmo calão. Neste trabalho, discutimos sobre o próprio conceito de gênero jornalístico, abordado por Luiz Beltrão, tendo assim como objeto de estudo dos gêneros opinativo, informativo e interpretativo, que se destacam ao longo de 50 anos para atender a sistematização dos anseios jornalísticos até os dias atuais, assumindo formas específicas para se adequarem aos meios. Esses gêneros costumam estar sujeitos a mudanças constantes para atender os interesses dos consumidores e produtores de notícias, favorecendo o conhecimento de informações atuais.